queridos, amados, hoje nós estamos no 16º dia, caminhando para o final desse propósito aí maravilhoso com Deus. Deus tem falado muito conosco, né, amados? Amados, eu gostaria de falar com vocês aqui hoje algo muito importante sobre servir. Sabe, queridos, essa mensagem arde no meu coração, porque eu acho que é uma das mensagens que nós mais temos que aprender. É a ser servos uns dos outros, é a ser servo, é servir com amor. Porque se nós não servirmos com amor, amados, nós não estamos fazendo nada daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia que eu acho muito lindo essa história, eu acho assim muito perfeito aquilo que Deus fez. Né? E isso é um exemplo para nós, seguirmos aquilo que o Senhor fala através da sua palavra, aquilo que a palavra fala. Então, amados, nesse dia eu quero deixar essa palavra, medita muito nessa palavra. Pense em tudo aquilo que o Senhor vai ministrar com você. O que é servir com amor, pastora? O que é ser servo, pastora? Amados, lá em Gênesis 24, conta a história de Rebeca. Abraão pede o seu servo para ir até a cidade onde ele nasceu e buscar um parente da sua esposa para ser esposa de Isaac. E Abraão pede o servo para ir e trazer uma moça de lá, porque ele não queria que o seu filho Isaac se misturasse com o povo na onde ele vivia. E era costume naquela época os parentes se casarem. Então, Abraão pede ao seu servo que vá até a cidade, procure por Labão e busque uma das filhas de Labão para que pudesse casar com o seu filho Isaac. Lá no versículo 4, diz assim: mas irá à minha terra, a minha parentela, e daí tomarás uma mulher para o meu filho Isaac. O servo de Abraão sai para buscar essa mulher. Ele não sabia como ele seria próspero no seu caminho, então ele vai orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus possa falar com ele. E quando ele chega junto do poço de Jacó, ele vai e ele faz uma oração para Deus. E ele pede a Deus um sinal. Ele fala, lá no versículo 14, seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, essa seja em quem designaste ao meu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste, beneficência ao Senhor. Então ele fala com Deus, ele fala, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal para que eu tenha certeza de que a mulher que vai tirar a água do poço é a mulher que o Senhor tem para o meu servo Isaac. Passado algum tempo, ele mal falou, né? A palavra diz que e sucedeu que antes que ele, lá no versículo 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E outro disse, ora, saiu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. Ele pede a Rebeca um pouco daquela água. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu de beber. E acabado ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-te e vazou o seu cântaro na pia, correu outra vez no poço para tirar água e tirou para todos os camelos. E o varão estava admirado ao vê-la, calando-se para saber que o Senhor o havia prosperado em sua jornada. Interessante, amados, essa história. Rebeca, ela não sabia quem era aquele homem. Ela não sabia que aquele homem tinha ido ali para traçar um destino para ela através da palavra de Deus. Rebeca serviu com amor. Ela foi e serviu.
Ela não se importou quem era aquele homem. Ele podia ser um viajante que ia passar e ir embora. Ele podia ser um peregrino naquela terra. Ela não se preocupou. Ela não se viu interessada o que poderia trazer para ela de retorno. Ela não se viu preocupada se ela receberia algo em troco daquilo que ela estava fazendo. Não, ela foi e serviu porque ela amava servir. Ela tinha uma característica de servir ao próximo. Não importava, ela ia servir, fosse ele quem fosse. E interessante que Deus recompensa Rebeca. E Rebeca estava ali preparando um futuro, porque Isaac significa alegria, riso. Então Rebeca estava preparando para casar com a alegria, com a felicidade. Olha que interessante, amados. Cada camelo bebe em média 130 litros de água. A palavra diz que eram 10 camelos. Cada camelo bebe em média 130 litros de água. Cada cântaro pesa 12,8 litros de água. Então, 10 camelos seria 1.300 litros de água. Se são 10, 130, daria 1.300 litros de água. Rebeca foi naquele poço mais de 10 vezes tirar água apenas para os camelos. Olha que serviço com amor. Ela não se importou com o desgaste, com o sol, com a dificuldade de descer o cântaro e subir, porque era uma corda. Quem conhece poço de água aí deve saber que é uma corda, um balde desce, sobe. Imagine a dificuldade dela em tirar essa água e servir aquele homem, que ela nem conhecia, e servir aqueles camelos. E ela serviu com amor. Ela estava ali mostrando que o coração dela estava em servir ao próximo. Ela não estava preocupada com aquilo que estava acontecendo. Só que Deus tinha uma promessa na vida de Rebeca e Isaac. E a promessa se cumpriu a partir do momento em que ela não se preocupou. Então, queridos, muitas vezes nós ficamos muito preocupados quando vem alguém até nós. E nós servimos com uma reserva. Às vezes nem queremos servir. Muitas vezes nem queremos servir. Temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade, muitas vezes nem queremos servir. Mas esquecemos que às vezes aquele momento é o momento em que o Espírito Santo está enviando aquela pessoa para ver o tamanho do seu coração e ser servo. Nós não podemos, amados, ser igreja sem ser servos uns dos outros. Jesus nos ensina quando ele lava os pés dos discípulos, para nós sermos servos uns dos outros. Nós estamos aqui servindo com a palavra, porque nós somos servos. Nós aprendemos, eu e o pastor, a ser servos. Eu não estou aqui servindo para que cumpra-se algo na minha vida, para que eu receba algo. Não, eu estou servindo porque eu amo servir a Deus. E isso, automaticamente, eu recebo as bênçãos do céu. Por quê? Porque eu não estou aqui interessada, eu não estou aqui fazendo algo preocupada com o que eu vou receber em troca. Não, eu estou aqui servindo porque eu amo vocês, porque eu amo almas, porque eu amo vidas, porque o Senhor colocou no meu coração este amor. Rebeca ali serviu porque ela com certeza tinha servido milhões de pessoas naquele poço. Então, queridos, quando Deus tem um propósito, uma promessa na nossa vida, Ele nos leva a um lugar de servo. E servir é você servir com amor. Servir o esposo com amor, servir a esposa com amor, servir a casa com amor, servir o filho, os amigos, sabe? É servir com amor, não importa. Amados, muitas pessoas falam comigo, pastor, você tem o hábito de todas as vezes colocar a mesa, né? Porque eu tenho esse hábito. Então, assim, eu coloco todos os alimentos na mesa, eu e meu esposo, mas eu coloco, depois eu tiro, eu lavo a louça.
Mas eu acostumei tanto com isso que se eu não faço isso, eu tenho a impressão de que eu estou negligenciando no meu papel de esposa com ele. Porque ele vai lá no fogão, vai pegar o prato, depois vai voltar de novo. Então eu não me sinto bem fazendo isso. Eu gosto de servir. Eu sinto prazer em fazer aquilo para o meu esposo porque eu amo. E quem ama serve com amor. Mas se fosse uma pessoa que eu também não amo, eu serviria também. Eu ia servir com o mesmo amor. Então, Rebeca nos ensina o amor de ser servo, de servir independente do que você vai receber. Quando chegar alguém perto de você, você servir essa pessoa com amor. E o interessante que, olha só, que cada camelo bebia em média 130 litros de água. Imagine, amados, ela foi matando a sede de um camelo, de 2 camelos, até chegar no 10º camelo. Ela voltava e já tinha que servir novamente aqueles servos e aqueles servos que todos ali estavam com sede. Então, e Rebeca ainda leva-os à sua casa, dá pousada e dá alimento para eles, quando eles pedem. E Deus recompensa Rebeca com um casamento próspero, com um casamento com a alegria, porque Isaac significa sorriso, alegria. Então, Rebeca é recompensada. Interessante que aquele servo, ele pediu um sinal a Deus. Por que ele pediu um sinal a Deus? Porque ele sabia que nem todas as mulheres teriam um coração segundo o coração de Deus. Um coração de servir, um coração de amar. Deus ia levar a pessoa certa que tinha um coração de amor. E Rebeca tinha um coração de amor. Por isso que ela serviu com tanto amor. Amados, aí ele vai e ora. Olha que interessante. No versículo 26. Então inclinou-se o varão e adorou o Senhor. Rebeca serve e ele demonstra o quê? Gratidão a Deus por ter sido bem-sucedido no seu caminho. Quando nós servimos, amado, nós damos a oportunidade do outro ser grato a Deus e receber também a virtude do Espírito na vida dele. Então, quando nós falamos, quanto mais nós oramos em línguas, mais nós ficamos parecidos com Cristo. É isso, o Espírito Santo ele vai te moldando dessa forma e você começa a ser servo um dos outros, você começa a amar sem medida, você começa a adorar em gratidão, você começa a se prostrar diante de Deus e grato por todos os momentos e por tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida. Você não se torna uma pessoa egoísta, egocêntrica, sabe? Uma pessoa, eu sou dona da verdade, eu sou crente, minha família é católica, minha família é macumbeira, eu não quero papo. Não, amados, essas pessoas é para você ir lá e servir. Porque o amor de Deus é que vai mudar o coração dessas pessoas. Então nós temos que servir com amor. A sua família não é cristã? Tem problema, vai lá e serve com amor. Os seus amigos estão no mundo? Sirva com amor. Sirva com amor. Lá no versículo 43 fala assim: eis que eu estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser, ora, dai-me um pouco de água do teu cântaro, e ela disser, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, essa seja a mulher que Deus designou filho do meu Senhor. Então ele pede a Deus um sinal e ele pede uma confirmação daquele sinal. Quando nós falamos com Deus algo, amados, Deus sempre confirma no nosso interior. Vem um testemunho interior. A pessoa, ela vem com amor, com alegria. Então, vem um testemunho interior daquilo que nós estamos fazendo. Sabe, quando você está servindo com amor, automaticamente você também está recebendo algo de Deus. Interessante, lá no versículo 65 fala assim... E disse, 63, e Isaac saía a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac, e lançou-lhe do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem do campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor.
Então tornou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi por mulher. Amou-a, assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Então, a promessa se cumpre. Rebeca servindo lá naquele poço, despretensiosamente, sem saber aquilo estava sendo traçado por Deus para a vida dela. E quando ela chega, ela é esposa de Isaque, o filho da promessa de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que Rebeca gera duas gerações. E Rebeca foi feliz. E Rebeca foi amada. E Rebeca foi respeitada. Porque ela serviu. Porque ela foi servo ali. Porque ela não se preocupou com a aparência ao redor. Ela não se preocupou com a quantidade que ela ia ter que servir para que pudesse algo vir para ela. Sabe, queridos, não tem coisa pior. As pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande em servir, em amar, em se entregar, em fazer algo para o próximo. Há uma barreira na humanidade. Sabe, as pessoas... Eu vi certa vez uma pastora dizer assim, alguém bateu na minha porta e me pediu um copo de água e uma oração. E eu disse para essa pessoa, vem no culto de domingo que eu oro para você. Agora me responde uma coisa, ela serviu com amor? Não. Sabe por quê, amados? Eu não preciso que ninguém vá no culto na minha igreja para que eu ore por ela. Eu oro pela pessoa porque o Senhor já me deu esse dom. Então eu vou orar pela pessoa. Isso é servir com amor, é sem pretensão de levar a pessoa a ficar no ministério que talvez nem seja o lugar dela. Então, isso é servir com amor, é você levar a pessoa. E essa pessoa pregou num púlpito falando isso. Ah, eu dei a água, mas eu disse que a oração vem domingo. Durante a semana eu não oro. Eu oro todos os dias, por pessoas que eu nem conheço. Mas eu oro. Sabe por quê? O que é dado de graça para mim é para mim distribuir de graça. O que é dado com amor é para mim distribuir. Eu não me importo se for preciso descer 10 vezes o meu cântaro e subir cheio de água para servir camelos, para servir burros, para servir pessoas que não estão nem aí para nós. Nós vamos continuar servindo. Sabe por quê, amados? Porque nós não estamos preocupados com o evangelho pago. Nós não estamos preocupados com o evangelho, onde as pessoas estão hoje preocupadas quanto vai vir de dízimo, oferta, quanto vai vir de primícia, quanto nós vamos receber por isso. Não, queridos, nós estamos aqui para servir com amor. Agora, se alguém falar, pastor, eu estou ofertando na sua vida, amém, querida, que Deus possa, sabe, encher os seus celeiros. Se alguém ofertar na vida do pastor, que Deus encha os celeiros. Mas nós não estamos aqui para nos preocuparmos com o que vamos receber. Nós estamos preocupados em servir e dar apenas aquilo que nós estamos recebendo de graça, que são as sementes da palavra. E isso é que é o evangelho de Cristo. Rebeca não tinha pretensão no coração. Ela não sabia que ali o casamento dela já estava traçado. Ela não sabia que ali ela já teria uma vida próspera. Ela não sabia que ali ela já viveria as promessas de Deus sobre a vida dela. Ela não sabia. Ela serviu despretensiosamente. Ela serviu porque ela amava servir. E é assim que nós temos que fazer. Lavar o pé do próximo, servir com amor. Não importa como o que vai trazer. Ah, meu filho, meu marido é mal criado. Tem mulheres que não têm coragem de fazer um café para o esposo. Ah, mas ele me trata mal, não vou fazer café para ele. Que isso? É hora de você tratar esse homem como um príncipe, como um rei. Já cansei de falar aqui, quem está errado é ele, não é você. A consciência vai cobrar dele, não é de você. Você vai estar em paz diante de Deus. Você vai estar feliz diante de Deus. Porque você está tendo a oportunidade de servir alguém. Quando no Salmo 23 fala, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é para você
sentar e os seus inimigos te servir um banquete. Não, queridos, é para ele sentar e você servir os seus inimigos um banquete maravilhoso. Porque Jesus sabia que Judas ia trair, Jesus sabia que Pedro ia negar, mas Jesus não deixou, não mandou, falou, vai embora, eu não vou lavar o pé de vocês, porque eu sei que vocês vão fazer. Não, muito pelo contrário, Jesus disse, se não fizeres, não terás parte comigo. Entendam, amados, para alguém ter parte conosco, para alguém ser próximo a nós, é necessário que primeiro nós façamos. O que os outros vão fazer não me interessa, não me importa. Importa o que eu estou fazendo, importa o que eu estou servindo, importa o que eu estou dando. Se eu for contar os milhões de vezes que eu servi pessoas nessa minha vida, eu me formei em enfermagem, eu ia fazer 18 anos, eu fui para o norte do Pará, fiquei lá na beira de rio, vacinando, servindo, trabalhando, cuidando, porque é o que eu falei, é uma característica minha, um dom meu, Deus me deu isso, de servir. Quantos milhões de vezes servi vizinhos que eu nunca mais vi, servi pessoas. Um dia eu estava falando com meu esposo, uma vez veio um rapaz sofrer acidente e eu recolhi o rapaz na minha casa, eu cuidei, levei para o hospital, porque ele não machucou tanto, então ele estava andando. Levei para o hospital, cuidei, dei atenção e passado uma semana ele me manda um buquê de flores agradecendo. Para mim aquilo, amados. Eu falei, Senhor, obrigado, esse homem está andando, está falando, está comendo. Talvez ele tivesse ficado jogado lá se ninguém tivesse levantado uma mão e acolhido aquele homem. Então é necessário, às vezes, a gente parar de pensar, eu só vou servir se me servirem, eu só vou servir se me retribuir, eu só vou servir se me der algo. Isso é interesse. Rebeca não tinha interesse, ela nem sabia quem era aquele homem, mas ela foi com amor. Foi árduo o trabalho dela ali de servir, porque imagina ela descendo cântaros e subindo e servindo camelos. Mas ela não estava preocupada se era camelo, se era o servo, se era o homem, ela estava preocupada em servir. E é assim que nós temos que servir o nosso próximo. É assim que nós temos que servir o nosso próximo. Eu quero ler com você lá em João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu, agora mais o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que tinha pessoas ali que não estavam limpas. Ele sabia. Amados, Jesus nos deu um exemplo de humildade. Lavar o pé do nosso próximo. Lavar os pés. Ele ajoelhou e ele lavou os pés do próximo. Vamos servir com amor, vamos servir desinteressadamente, vamos servir porque nós somos servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo e quanto mais o apóstolo tem que servir mais do que um pastor, o bispo tem que servir mais do que o apóstolo. Não é porque Deus dá uma unção para mim que é para mim subir. A unção, ela me faz diminuir. Ela me faz deitar aos pés do Senhor, ela me faz me humilhar diante dEle, ela me faz entender que a unção é dEle, que a soberania é dEle, que é tudo dEle, é tudo para Ele. Eu não sou maior do que Jesus, eu não sou maior do que o Espírito Santo, eu não sou maior do que Deus, eu sou servo como todos vocês.
Nós estamos aqui para servi-los com a palavra. Nesses 21 dias, o Senhor tem servido um banquete espiritual, um banquete para mim e para você, porque eu estou me alimentando, que quando eu estou preparando a comida, eu estou me saboreando com ela. Sabe a mulher quando está mexendo na panela, que toda hora prova para ver se tem sal? Assim está sendo comigo quando eu estou lendo essa palavra, meditando, aprendendo. O Espírito Santo está ministrando, ele também está trabalhando em mim, como está trabalhando em vocês esses 21 dias. Eu também estou me alimentando do mesmo banquete, do mesmo prato. Porque nós somos servos de Cristo. Ninguém é mais do que ninguém diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maior é Deus, maior é o Espírito Santo. Maior é Jesus, amados. Jesus está voltando para buscar uma igreja rendida, uma igreja humilde, uma igreja que fazia como Jesus fazia lá em Atos 2:42, tudo que eu tenho eu vou distribuir aos pobres. Aquela igreja primitiva, que de primitivo não tinha nada, era uma igreja cheia do Espírito de Deus, uma igreja cheia do amor de Deus, uma igreja cheia das pessoas transbordando de servir umas às outras, de lavar o pé uma das outras. Ah, minha amada, você tá triste? Eu tô aqui, meu ombro tá aqui, meu braço tá aqui. Ah, minha amada, você tá precisando de comprar um pão? Eis-me aqui, eu vou te abençoar. Queridos, isso é servir a Deus. Você não está servindo só a pessoa, você está servindo a Deus. Aprenda a ser servos um dos outros. Porque quem está sendo beneficiado é você. Quando nós servimos com amor, beneficiados somos nós. Nós temos que ter obediência, alegria para servir, submissão a Deus, servir com muito amor, humildade. Sabe, amados, tem pessoas que estão tão arrogantes, o meu carro é zero, a minha casa é linda, Amados, tudo isso vai ficar. Se Jesus voltar agora, acabou. Nós teremos um corpo glorificado. Nós vamos viver num lugar onde o ouro não vai entorpecer os nossos olhos. As ruas serão de ouros, mas não vai trazer para você a arrogância de que eu sou melhor. No céu seremos todos iguais, ricos, pobres, andarilhos, miseráveis, brancos, negros, mulatos, índios. Seremos todos iguais diante do Senhor. Num corpo glorificado. Aleluia, Jesus. Vamos viver algo tremendo, amado. Jesus está voltando. Desperta, igreja. Desperta para aquele tempo, porque o avivamento não virá sobre o mundo, sobre o Brasil, se você não despertar o seu coração para isso. Oh, amados, precisamos servir com amor. Precisamos nos entregar com amor. E nesta noite eu te convido, lave o pé do teu próximo. Não pense nas promessas, naquilo que você vai receber, não. Faça, porque quando Rebeca fez com amor, automaticamente uma promessa se cumpriu na vida dela. E quando você fizer com amor, uma promessa se cumprirá na sua vida. Amém, queridos? Quero orar por você. Pai, neste momento, Senhor, eu quero agradecer a oportunidade de mais um dia, mais uma palavra. Ai, Senhor, quão maravilhoso tem sido esses momentos, Pai. Não dá vontade de sair da Tua presença, Jesus. Pai, derrama sobre a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, uma unção de humildade. Pai, que eles possam servir com amor, que eles possam ser generosos, Pai. Que eles possam, Pai, distribuir os seus bens entre os pobres, os carentes. Que eles possam entender, Pai, que nós somos a igreja de Atos 2, Pai. Que nós somos aquela igreja, Pai, onde de primitivo não tinha nada. Era uma igreja, Pai, cheia do Teu amor. Era uma igreja, Pai, cheia da Tua unção. Era uma igreja cheia, Pai, de servir. Era uma igreja, Pai, onde as pessoas não tinham nada delas. Tinha tudo do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Eu declaro sobre a vida dos Teus filhos,
filhos, Pai. Eu declaro que a unção daquela primeira igreja desça sobre a vida deles, Pai, de uma forma sobrenatural, que os teus filhos possam ter prazer na comunhão e no partir do pão, possam servir com todo o amor, Pai. Eu declaro sobre a vida deles nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amanhã vamos estar aqui de novo. Até domingo. Domingo nós estaremos juntos, eu e o pastor, ministrando sobre a sua vida. Vamos ministrar a unção do Espírito, vamos ministrar a unção de Elias sobre vocês. E tenho certeza que você vai receber um fogo do Espírito que nunca mais a sua vida será a mesma. Tenho certeza disso. Até domingo, mas amanhã estaremos juntos novamente. Amém, queridos? Amo vocês. Graça e paz.